Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Nossa conversa é com o advogado e professor Adriano Pilatti sobre as mudanças na Constituição de 88. Bem, professor Adriano, nós estamos aqui conversando um pouco no intervalo a respeito de esse período rico da história do Brasil, esse período que o senhor mesmo mencionou, das diretas já, o povo indo às ruas, reivindicando seus direitos, participando com emendas no processo constituinte. E, de repente, hoje nós nos defrontamos com aqueles tempos, com aquela realidade e, ao que parece, vivemos tempos muito diferentes. Dá até a impressão que a sociedade e os movimentos organizados estão, de certa forma, entorpecidos, anestesiados. Está faltando bandeira. O que está acontecendo com a sociedade brasileira atualmente? É uma questão muito complexa. Eu acho que há alguns pontos que talvez possam nos fazer refletir. Dado o nosso tempo, vou procurar só enumerá-los, aquilo que me parece que pode estar por trás disso. Em primeiro lugar, nós tínhamos um inimigo, né? A sociedade brasileira se encontrou na sua diversidade naquele momento porque queria a mesma coisa, a liberdade. Sim. Sabíamos o que queríamos e sabíamos o que precisávamos enfrentar para construir isso. Era também um momento em que floresceu, eu falo disso, a minha geração faz parte disso, a tua, né? Um nível de politização muito grande, e que não era só pelo partido, pelos livros, a cultura brasileira como um todo era politizada, a música, o teatro, o cinema, quer dizer, procurava-se pensar, descobrir, reencontrar o país de todas as formas possíveis. No período pós-constituinte, isso sofreu um refluxo. Foi um refluxo também mundial, que tem talvez a ver com o desgaste da própria forma Estado em todo o mundo, né? Em todo o mundo, todos os governos de esquerda, por exemplo, acabam no poder por se parecer aos governos de centro ou liberais. Sim. Não porque tenham necessariamente traído seus ideais ou porque mudado, mas porque os limites que essa forma de política coloca são limites estruturantes da ação política, né? Nenhum Estado é mais soberano, nenhum Estado é mais uma ilha, né? Então, essa é uma dificuldade comum. Ao mesmo tempo, justamente porque o objetivo comum urgente, que era a liberdade e a democracia, foi conquistado, as lutas se segmentaram e assumiram outras formas. O que acontece hoje é que as velhas formas de luta que a nossa geração conheceu parecem não se ajustar às exigências da realidade. E as nossas gerações e as mais jovens não encontraram ainda novas formas de luta. O povo só está na rua em situações de grande crise, como na Europa hoje, né? Em geral, a desmobilização é um dado. De outra parte, se a gente compara a saga do que eu costumo chamar de trabalhismo brasileiro, né? A expressão política dos interesses do trabalho ao longo das nossas experiências democráticas, o trabalhismo de hoje, né? Talvez eles certamente não se reconhecem por esse nome, mas é isso que eles são, né? O trabalhismo de hoje, que é o trabalhismo do PT, se revelou no poder muito menos mobilizador do que o trabalhismo de Jango, de Brizola, né? Em que a mobilização permanente das massas era uma prioridade na luta pelas reformas sociais, né? Então, acho que tudo isso, a realidade mundial e as especificidades locais acabam produzindo esse estranhamento em que todos nós ainda não nos encontramos direito e estamos, pelo menos, fazendo a pergunta, né, para tentar encontrar essas respostas. Acho que esse é o começo de tudo, perguntar, né? Tá certo. Bom, a política econômica praticada pelo governo Fernando Henrique Cardoso estimulou as privatizações e impulsionou uma agenda de reformas na Constituição, tanto que foram 34 emendas aprovadas de 1995 a 2002. Como é que o senhor avalia essas alterações? Esse ciclo de reformas promovidas nem sempre
eticamente pelo governo Fernando Henrique Cardoso, por alguns de nós é considerado uma espécie de terceiro turno da Constituinte. Sim. Né? Ou seja, aquilo que o conservadorismo não conseguiu definir no momento da Constituinte, porque tomou um baile, literalmente, né, do movimento popular, dos partidos progressistas, mais adiante, reorganizado, reunificado, o conservadorismo conseguiu através das reformas do Fernando Henrique. Algumas delas, talvez, hoje olhando com a serenidade dos anos que passaram, inevitáveis. Outras ainda profundamente questionáveis. Agora, de todo modo, apesar do número de emendas, naquilo que é o fundamental numa Constituição, ou seja, a Carta de Direitos, a estrutura democrática do poder, as linhas gerais de políticas sociais que atendam às urgentes necessidades do povo, a verdade é que a Constituição mudou muito pouco, a não ser na questão previdenciária. Eu acho que aí nós tivemos realmente um retrocesso, porque a conta desse pacto de gerações que toda a sociedade civilizada precisa celebrar, ela ficou muito mais sobre o trabalho do que sobre o capital. Bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.